Bom dia, meus amores! Nesse vídeo é para explicar a atividade de ciências, a última atividade da semana. E nós temos aqui assunto novo, nós iremos estudar o som. Olha que interessante, o som. Vamos lá. A música talvez seja a forma mais agradável de se perceber o som. Ela nos diverte e emociona e pode nos fazer dançar. Observe a imagem a seguir. Então aqui nós temos uma ilustração, ó, representando uma orquestra infantil. Temos aqui crianças tocando instrumentos variados. Você sabe o nome de algum desses instrumentos? Cada um deles emite um som diferente do outro, e podemos perceber isso quando os escutamos. Da mesma forma, também conseguimos identificar outros sons, alguns deles agradáveis às nossas orelhas e outros nem tanto. Aí aqui nós temos uma atividadezinha para fazer. Desenhe o instrumento que você mais gosta. Depois, com a ajuda do professor, bata com a régua ou uma baqueta em diferentes materiais para encontrar um som parecido com o de seu instrumento. Essa parte, com a ajuda do professor, a gente não vai conseguir fazer, mas aqui vocês vão conseguir desenhar o instrumento musical que vocês mais gostam, tá bom? Então aqui a gente vai dar continuidade agora. O que é o som? O som é uma vibração produzida quando dois objetos se tocam. Ao agitar objetos em um recipiente, eles vibram ao entrar em contato uns com os outros. Ao bater com o objeto em uma superfície, ela vibra, ou seja, a superfície vibra. Ao tocar um fio bem esticado, ele também vibra. Então aqui nós temos um exemplo de som produzido ao chacoalhar algo com objeto dentro, né, com o chocalho. Nós temos aqui o exemplo também da guitarra, que nós temos a corda, que tem o fio, né, bem esticadinho. Quando a gente toca, quando a gente bate nele, com a unha, com a paleta, faz o som. E aqui nós temos também os tambores, que quando a gente bate nele, eles também emitem sons. Mas a gente sabe também, e eles vão falar aqui agora, que nós também emitimos sons, não é? Com a fala, com o canto. Temos aqui. O mesmo acontece quando falamos ou cantamos. Nesses casos, a vibração é produzida quando o ar passa pelas pregas vocais da garganta. Você já percebeu que conseguimos identificar a origem de diferentes sons? Reconhecemos o som de um piano, de um pandeiro ou de um tambor, assim como identificamos uma pessoa conhecida por sua voz. Isso ocorre porque o som tem algumas características, como o timbre. É pelo timbre que identificamos sons conhecidos. Outra característica do som é a altura, ou seja, se ele é grave ou agudo. Desculpa por isso. Um trovão tem um som grave e o choro de um bebê é agudo. Ué, ué. Já pensou? Já pensou se o choro do bebê fosse grave? Ué, ué. Já a intensidade do som refere-se ao seu volume. Sons mais intensos são os de volume maior, como um grito, e sons menos intensos são aqueles de menor volume, como um sussurro, tá? Então aqui a gente aprendeu que a gente consegue diferenciar os sons pelo timbre, pela altura dele, ou seja, se ele é grave ou agudo, pela intensidade, se ele é muito alto, se ele é muito baixo. Como o som se propaga? Então aqui ele vai explicar agora para vocês como é que o som consegue se espalhar, chegar a várias direções, a vários lugares, tá? Propagar justamente isso. Ó, tem aqui o dicionáriozinho. É mover em várias direções, é se espalhar. Como é que eu faço um som no banheiro e escuto daqui? Como é que o som chega aqui se eu estou em outro lugar da casa? Vamos lá. Se jogarmos uma pedrinha em uma bacia com água, veremos se formarem pequenas ondas ou vibrações na superfície da água. Sabe quando a gente pega e fica jogando uma pedrinha ou um brinquedo na água e aí fica fazendo aquelas ondinhas assim ao redor? Eu vou colocar uma imagem se eu encontrar para poder representar. Então, aquilo dali é como se fossem ondinhas, né?
E o som se propaga da mesma forma. Aqui, ó. O som também se propaga na forma de ondas. São chamadas de ondas sonoras. Em meio ao material, como o ar, madeira ou metal. Então, esse som ele vai saindo. Por exemplo, eu faço um som aqui. Pronto, faço um som aqui. E ele vai, ó, se espalhando com as ondas sonoras dele pelo ambiente aqui ao redor. Principalmente pelos que estão mais próximos. Sabe por que quando a gente tá, por exemplo, eu tô aqui na minha sala e eu tenho um quarto aqui ao lado. Por que o som sai daqui da sala e chega lá no quarto com menos intensidade, ou seja, mais baixinho? Primeiro, por causa da distância, porque as ondas vão ficando, o som vai ficando mais fraco com o passar do tempo, com o passar da distância. E ainda porque tem a parede, então as ondas precisam atravessar a parede para poder chegar no outro quarto. Então aí ele vai ficando cada vez mais fraco, já vai ficando fraco pela distância e vai ficando fraco também porque está fechado, é um local fechado lá dentro. Mesma coisa quando nós estamos em casa dormindo, tudo fechadinho, e aí quando a gente abre a janela, abre a porta, começa a vir um barulho da rua para dentro de casa, principalmente se vocês tiverem vizinhos que gostam de ouvir música. Aí entra mesmo. Vamos lá. Então aqui nós temos uma imagenzinha que representa a fonte do som é o sino. A fonte do som é o sino aqui. A produção do som é feita quando o quê? Quando a gente bate o sino, né? E aí a propagação do som vai em ondas e chega até a pessoa ou o bichinho que escuta esse som e capta através da audição, do ouvido, né? Que é o órgão do sentido da audição. Aí nós temos aqui a descrição, que é basicamente o que eu acabei de falar. O sino bate e as ondas sonoras se espalham pelo ar até chegar à orelha da pessoa. Representamos as ondas do desenho para facilitar a compreensão de como ocorre a propagação do som no ar. Na realidade, o som é invisível. Percebemos o som porque as vibrações chegam pelo ar e atingem o tímpano de nossa orelha. Se ouvirmos sons muito intensos, com o passar dos anos, nosso tímpano será prejudicado e ouviremos pouco. Isso aqui é um ponto que eu queria falar muito com vocês. Nós temos no nosso corpo várias células, tá? Células não é algo que você consegue enxergar a olho nu, mas o nosso corpo é composto por células. E as nossas células se regeneram. Elas estão todos os dias ali se regenerando, mudando, se multiplicando. Já nossas células do ouvido, que participam dessa parte assim, de interpretar o som, de receber o som, nosso sistema auditivo em geral, ele não tem essa capacidade de se regenerar como as outras células do nosso corpo. Então o que acontece? Quando você está num local por muito tempo, ou não é assim, eu vou hoje para tal lugar e já vou ficar com problema de audição. Não, só se o som estiver muito alto, você estiver muito perto e ficar exposto por muito tempo. Mas com o passar do tempo, você se expondo a uma música muito alta, a um lugar muito ruidoso, ou seja, um lugar com muito barulho, com o passar do tempo, cada vez que você vai ficando mais nesses lugares, sua audição vai ficando mais fraquinha. E você não percebe. Por quê? Porque é algo gradual. É algo que vai acontecendo aos pouquinhos. E isso é muito importante para que vocês fiquem sabendo, porque pode acabar prejudicando a audição de vocês no futuro. Sabe quando a gente vê aqueles vozinhos assim, não entendi, nos desenhos, que a gente acha graça, que não fica entendendo? Já pensou vocês com 30, 40 anos sem conseguir escutar também direito? É perigoso, então a gente tem que cuidar bem dos nossos ouvidos. Assim como a gente tem que cuidar da nossa alimentação, a gente tem que escovar os dentinhos, o ouvido também é muito delicado, então a gente também tem que tomar cuidado com ele. Não pode ouvir música muito alta com fone de ouvido, não pode ficar perto assim de, por exemplo, bota aquela caixa de som e fica perto da caixa de som. Vocês já perceberam que até a própria caixa de som, ela vibra? Faz bum, 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 aquelas caixas de som bem potentes. Então, ali é a vibração do som, gente. Então, aquela vibração, imagine aquela vibração do seu ouvidinho.
Tem que tomar cuidado, tá bom? Vamos lá. Então, aqui nós temos outros exemplos. O som do sino vem da vibração do metal e se propaga pelo ar. Podemos ouvir os sons que se propagam na água. A gente escuta um pouquinho mais diferente, né? Mas bem assim, bem diferentinho. O som da furadeira é gerado pela vibração do aparelho e se propaga pela parede e pelo ar. Por isso que quando um vizinho está furando a parede, você sente, você escuta na sua casa, como se estivesse na sua própria casa. Vamos lá. Aqui nós temos uma atividade que eu vou fazer com vocês, porque nós não vamos poder fazer em sala, tá? Nós iríamos pegar uma tigela, melhor uma assadeira para poder fazer esse experimento, mas paciência, vamos fazer aqui juntos, porque a experiência era da gente pegar uma tigela, elástico, pedaço de filme plástico, bexiga, uma colher de açúcar, a assadeira de metal, colher de pau, tesoura sem ponta. E aí nós iríamos fazer um experimento com som para responder essas perguntas aqui, que eu vou estar dando a resposta para vocês, tá bom? Mas nós iríamos conversar um pouquinho sobre, para também a gente entender o porquê que isso acontece. Então, o que aconteceu quando alguém bateu a colher de pau na assadeira de metal? O que acontece quando eu pego algo e bato em outro, ó? Acontece o som, ou seja, a produção de som. Então a gente coloca aqui. Então vocês podem colocar produzir o som, vocês podem colocar fez barulho também. Por que isso aconteceu? Porque, ó, quando a gente bate, a gente faz a superfície do objeto que foi batido vibrar e produzir o som. Então é isso que acontece. Nesse caso aqui, o experimento seria com a colher de pau na assadeira de metal. Então eu vou colocar aqui a resposta como seria se a gente estivesse fazendo esse experimento em sala, tá bom? Então aqui, a batida fez a panela vibrar e produziu o som. Essa é a nossa resposta. Agora, o que ocorreu com o açúcar quando vocês produziram o som? Ora, quando a gente coloca, por exemplo, se aqui tivesse açúcar, ou se aqui tivesse alguma areinha e eu batesse, o que ia acontecer? Se eu batesse com muita força, eles iriam pular e se mover, senão eles iriam apenas se espalhar. Então, nas duas situações, o que foi que aconteceu com o açúcar? O que aconteceria com o açúcar? Ele se moveria. Então, a gente coloca aqui, o açúcar se moveu, tá bom? Vamos para a próxima questão. Eu aconselho vocês, caso vocês queiram estar copiando do videozinho, pausar o videozinho e copiar, tá bom? Usando a palavra propagar, explique o que aconteceu. Então, a gente vai agora explicar o que foi que aconteceu no geral, utilizando a palavra propagar. Pronto, então aqui nós temos o som causado pela vibração da panela se propagou e fez o açúcar se mover, tá? Essa é a resposta é um pouquinho compridinha, aqui ficou bem grande porque minha letra tá imensa por causa do computador. Mas aí vocês fazem com a letra pequenininha para poder caber certinho, tá bom? Repetindo, o som causado pela vibração da panela se propagou e fez o açúcar se mover, tá? Qualquer coisa, pausa para vocês poderem copiar, tá bom? Vamos lá! Quando a colher de pau tocou a assadeira de metal, gerou vibrações que produziram som. Responda! Você acha que se batermos a mesma colher de pau em outro material, o som vai mudar? Se eu bato aqui na caixa, eu tenho um som. Se eu bater nessa garrafa, eu tenho o mesmo som? Não, né? E aqui, vocês acham que se eu pegar a mesma colher de pau e bater em outra superfície, em outro material, que não seja a assadeira de metal, vocês acham que vai ter outro som? Precisam marcar sim ou não. Bem, então aqui a letra B é a continuação da letra A, tá? Para responder esse desafio, você vai precisar de materiais diferentes. Pronto. Aqui é para vocês me dizerem se eu mudar de superfície, o som vai ser o mesmo. Que aí vocês vão dizer sim ou não. E aí vocês vão botar aqui a justificativa. Se sim, vocês vão colocar sim, o som muda de acordo com o material. Se botar não, vocês vão colocar não, o som não muda, tá? E a sua opinião estava correta? Tá? Se sim, vocês vão colocar sim. Se não, vocês vão botar não. Como é que eu vou saber disso? Pronto, me falando.
Na hora da correção eu digo se tá certo ou tá errado. Mas, gente, ó, escutem. Ó. O que vocês acham? Muda ou não muda? Vamos lá. Os ícones a seguir são usados em diversos aparelhos para regular o volume do som. Observe-os com atenção e explique seus significados. Então, eu tenho aqui símbolozinhos que a gente tem geralmente no celular, né? Esse daqui é o quê? Esse daqui é o quê? Esses daqui são o quê? Olha, nota que está do menor para o maior. E esse aqui? Então, aqui vocês irão colocar as letrinhas no local corretinho. Então, qual desses simbolozinhos representam as ondas se propagando no ar? Qual deles representa um alto-falante, a fonte do som? Qual deles informa o volume do aparelho? Qual deles informa que não há emissão de som ou que o aparelho está desligado? Vocês vão dizer qual que informa o aumento do volume, né? Porque aqui está aumentando, o símbolo que está aqui está aumentando o volume. E tem um que não está fazendo som nenhum, tem um que está com o som desligado e tem um que está representando apenas o som. E aí vocês vão colocar as letrinhas aqui certinhas, tá? Leia a tirinha a seguir e observe o que o Cascão e Cebolinha estão brincando. Alô, quem está falando? É o Cebolinha. Desculpe, foi engano. Ai, viu? Considerando o que você aprendeu a respeito do som, explique a importância do fio de ligação entre as latas para que Cascão escute melhor o som produzido por Cebolinha. Aqui é interessante. Sabe por que isso daqui funciona, gente? Porque, primeiro, você tem ali, os dois objetos estão ligados um ao outro. Mas como é que o som chega de um lugar ao outro? De uma ponta do cordão à outra ponta do cordão? Através da vibração. Olha que interessante, através da vibração. E o que faz funcionar é o cordão estar bem retinho, tá bem firme, porque aí a vibração vai passando e chega do outro lado, tá? E aí vocês colocam aqui essa minha explicação com as palavras de vocês. Converse com os colegas e professor sobre os ruídos feitos pela turma durante a aula. Façam juntos uma lista de combinados de modo que ninguém se sinta incomodado com o excesso de barulho. 3 amigos montaram instrumentos musicais com sucata e estão ensaiando juntos. Observe bem os instrumentos e responda oralmente as perguntas. A menina fez um tipo de xilofone usando garrafas com água colorida. O som obtido de cada garrafa é igual ou diferente? Note que aqui as garrafinhas dela, ó, uma tem mais líquido, outra tem menos, ó, e vai diminuindo a quantidade de líquido. Se está diminuindo a quantidade de líquido, aquele som ali vai ser o quê? Vai ser igual ou vai ser diferente? E o som dos tambores são iguais? Ó, o menininho está aqui com 2 tambores iguaizinhos, o som vai ser igual? E aí aqui você vai explicar a sua resposta, tá bom? Não precisa ser uma resposta assim muito grande, mas só explicar por que você acha que é diferente ou por que você acha que é igual, tá bom, meus amores? Um beijo, qualquer dúvida brota aqui e até o próximo vídeo. Ah, e claro, bom final de semana!